Bom dia, sétimo ano. Então, vamos dar continuidade no capítulo 5, Renascimento e a Reforma Protestante. Vamos falar mais um pouco sobre Martim Lutero. Martim Lutero, ele não aceitava o que a Igreja Católica estava praticando na época. Então, ele buscou reivindicar, protestar sobre tudo isso que estava acontecendo. Ele foi perseguido pela igreja, pelo clero, ele foi perseguido pelo clero, ele recebeu apoio de nobres alemães, ele ficou hospedado no castelo de Frederico. Lá ele pôde traduzir a Bíblia de uma forma de que os fiéis pudessem entender o que realmente dizia a Bíblia e não o que a Igreja Católica Apostólica Romana estava pregando naquela época, né? Porque, como eu falei anteriormente sobre a indulgência, ele não concordava de forma alguma que você deveria pagar para ter um lugar no céu, né? Para Lutero, você teria que conhecer a Bíblia, saber o que Deus estava falando ali na Bíblia. Então, por isso, ele lutava para que a Bíblia fosse traduzida e com o apoio de Frederico, né, o príncipe alemão, ele pôde realizar isso. E Lutero falava também que ele não era palavras que estavam saindo dele que eram palavras da Bíblia. Ele estava pregando o que estava escrito, que o povo deveria seguir daquela forma e não como a Igreja Católica Apostólica Romana estava pregando naquele momento. Então ele foi um grande reformador. A Reforma Protestante e a Bíblia. Os escritos de Lutero foram amplamente divulgados na Europa, iniciando definitivamente o movimento e rompendo, né, as práticas católica apostólica romana. Além disso, Lutero também defendeu a separação do poder político e religioso. Os alemães estavam muito satisfeitos com o que Lutero pregava, porque eles queriam separar da igreja, porque a igreja católica da época cobravam impostos altíssimos. Então os alemães deu total apoio a Lutero para que isso acontecesse. Lutero morreu na sua cidade natal. As pregação protestante. Contrariando alguns aspectos da pregação da Igreja Católica e com base no que dizia as Escrituras Sagradas, Lutero pregou. Essas aqui foram algumas das pregações que ele fez, que a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo, que o perdão dos pecados se realiza somente pela graça de Deus oferecida por Cristo, que os homens da igreja podem se casar, desde que seja com uma única mulher. Outros reformadores. Depois de Martim Lutero, deu início à Reforma Protestante, onde outros se identificaram com a sua pregação. João Calvino. João Calvino, nascido em 1509, tornou-se um dos mais importantes reformadores do século XVI. Católico, embora nunca tivesse sido ordenado padre, Calvino estudou teologia e direito e se tornou inicialmente um humanista cristão. Ele seguiu algumas regras, né? Alguns protestos da época de Lutero. Em 1536, publicou uma obra chamada As Instituições da Religião Cristã. Nessa obra, dois de seus posicionamentos que se destacaram são os valores da sociedade. Ele defendeu a vocação e posicionou a respeito da questão do domínio do homem sobre sua vontade. O livre-arbítrio, que a pessoa deveria seguir o que ele queria e não o que a igreja estava impondo naquele momento,
né? Ele também foi um dos reformadores que se destacou bastante nessa reforma protestante. A vocação e o livre-arbítrio. Nessa valorização, alguns estudiosos defendem que o homem tinha o perfeito domínio de suas vontades. Com base na Bíblia, ele pregava que Deus conferiu ao ser humano a vocação, ou seja, a disposição e o talento que cada pessoa tem para servir a Deus na sociedade, que você não era obrigado, né? Que você tinha que ter conhecimento da palavra e seguir o que o seu coração estava pedindo. Esse era um dos mandamentos, né, da fala de João Calvino. Para a Igreja Católica, o lucro obtido no comércio, chamado de usura, era considerado pecado, né? Se você tivesse ali um dinheiro e não pagasse os impostos para a igreja, porque na época a igreja era junto com o Estado, se você não pagasse esses impostos, você estaria sendo um pecador. Se você não desse dinheiro para a igreja da época, você estava pecando contra Deus, né? Para Calvino, o lucro não era o pecado. No entanto, ele defendia que esses ganhos deveriam ter um fim apropriado, em especial para atender às necessidades do próximo, né? Para João Calvino, você poderia ajudar o próximo e não ter que dar esse dinheiro todo para o clero da época, o clero que era a Igreja Católica.